Assista agora Dois Dedos de Prosa, com Jacira Abdon. Entrevistas sobre os mais diversos temas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 14 horas, aqui na TVA Acre. Muito bem, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Dois Dedos de Prosa, e hoje eu converso com uma figura muito ilustre da nossa cidade, do nosso estado, né? Ele é uma pessoa muito conhecida, muito querida também. Eu converso hoje com Jorge Viana, ele que é pré-candidato ao Senado, ele já foi prefeito de Rio Branco, já foi governador e já foi senador. Senador e governador, 2 mandatos, e só não foi prefeito por 2 mandatos, que na época não tinha reeleição, né? Porque ele realmente é um campeão aí das urnas. E para mim é uma felicidade muito grande conversar com ele, Jorge Viana. Boa tarde. Boa tarde, Jacira. Bom, eu que estou feliz de te reencontrar. Essa menina começou trabalhando no rádio de uma forma muito criativa, uma poetisa também, e nas rádios do mercado, ajudando a gente no sistema público de comunicação. E agora é um privilégio meu estar aqui sendo entrevistado por você. Você que tem já uma história de vida. 22 anos de rádio. Pois é, e eu lembro quando começou, entendeu? Então, é um prazer enorme estar aqui contigo. Olha, eu estou muito feliz e vou chamar de senhor pelo respeito que eu tenho pela sua trajetória, mas ele é um jovem, né? Mas assim, o que o senhor fala pra gente hoje desse cenário nacional político, né? E também o nosso cenário local? Qual é a sua avaliação hoje? Assim, eu hoje dou aula no mestrado de Administração e Gestão Pública, tenho essa experiência que você falou, de ter sido prefeito, governador e senador, e assim, como cidadão, como engenheiro, como morador de Rio Branco, eu fico muito preocupado com o ambiente político que a gente vive no Brasil e aqui no Acre também, com reflexos aqui. De uns tempos para cá, a política descambou para uma área muito ruim, que é de ódio, conflito demais, de uma verdadeira guerra. E isso, o resultado, a consequência disso, foi uma piora no nível de vida dos brasileiros, dos acreanos. Você veja o que é que a gente está vivendo hoje, o descrédito na política, nas instituições. E eu sou daqueles que acham que a política, se ela é feita com honestidade, se ela é feita pelo bem comum, ela passa a ser um instrumento de melhora na sociedade. Foi isso que eu procurei fazer quando fui prefeito, governador. Muita gente diz, olha, o Acre mudou na época, depois do teu governo, né? Eu tinha uma equipe extraordinária, o propósito era trabalhar pelo bem comum. Eu acho que o Brasil e o Acre precisam se reencontrar com isso. Eu não estou falando que quem está aí não serve para nada, não. Mas eu acho que os que ganharam tudo em 2018 perderam a oportunidade de pacificar o país, de trabalhar, e hoje a população está passando muita dificuldade. Eu tenho andado nos lugares, é muita gente na pobreza, é muita gente sem ter o que comer, é muita gente sem poder pagar o aluguel, é muita gente sem poder custear a saúde. E o remédio para isso, eu acredito, é a boa política. Então, vai ter eleição daqui a 3 meses, tomara que a população acerte e escolha pessoas, não estou falando só de mim, não, escolha pessoas que têm experiência, têm vivência, têm bons propósitos para mudar essa situação. Agora, é importante que a gente fale que é muito importante, como o senhor acabou de citar, a questão de uma boa escolha na equipe, né? Porque o que a gente observa assim, a falta de um bom planejamento, de um plano de governo. Isso começou, né, com o senhor, com a Frente Popular, de realmente trabalhar um plano de governo para se ter uma meta a se cumprir e pessoas certas nos lugares certos. E a gente vê hoje assim, falta o entrosamento de equipe, falta muito isso. Mais até do que isso, né? O pessoal que ganhou a eleição aqui em 2018, eles conseguiram brigar um com os outros. Então estão todos desunidos. Além de não ter um bom time, sem bom time não se ganha campeonato. Eu falo isso, sou botafoguense. Aí o Botafogo fica só apanhando, foi para a 2ª divisão, claro, não tem time, não se organizou. Agora virou uma empresa, está treinando, contratando, um bom técnico, bom dirigente. Na política, na administração é assim também. Você tem que ter bons profissionais trabalhando por você. Quando eu fui na prefeito, eu montei um time extraordinário. E mesmo sem dinheiro a gente fez muita coisa. Quando eu fui para o governo, que tem mais condição, foi praticamente o mesmo time da prefeitura. Eu até falava, ninguém aqui que é secretário pode disputar a eleição, não. Nós vamos trabalhar. Quem disputa a eleição sou eu. E aí, poxa vida, depois a gente ganhou todas as eleições, porque a
A população reconhece quando tem trabalho. Mas nesse momento, assim, eu fico pensando, poxa, não deu tempo. Os que ganharam tudo, presidência da República, governo, município, 3 mandatos de senador, ganham tudo. A população confiou neles. Não fizeram nenhuma casa, nem um hospital, nem uma escola, não asfaltaram nenhum ramal, não cuidaram das estradas. Então, essas coisas a população olha e vê. E eu acho que também o atual presidente, ele é muito do conflito. E eu acho que quando a gente está governando, a gente é o cara que pacifica as coisas, é o cara que resolve as coisas, né? Eu me inspiro muito numa figura que é central na vida da gente, que Jesus. O que é que ele fez? Ele foi um político, mas ele não pregava o ódio, ele não pregava a intolerância com minorias, ele era o pacificador, era o cara do amor. Quando tinha uma prostituta lá, ele ia socorrer a prostituta, quando tinha um enfermo, ele ia. Para mim, essa é a lição política que a gente tem que ter. E não essa coisa de um odiar o outro, xingar o outro. E aí a população fica aí, saindo do botijão de gás de 13 quilos para o de 5, porque não tem mais dinheiro para comprar o de 13. Reduzindo a quantidade de comida em casa. Compra uma moto, mas não tem como abastecer o tanque da moto pelo preço da gasolina. Quem tem um carrinho não consegue mais abastecer o carro. Quem tirava férias no Nordeste com a família não vai mais de férias. Quem fazia um churrasquinho no fim de semana não faz mais o churrasco. Diz-se de passagem que muitos brasileiros, há um tempo atrás, conseguiram começar a viajar pelo país, né? Teve uma política que propiciou isso, né? O turismo no país, até no próprio Acre. Hoje a gente tem muitos acreanos que não conhecem o próprio estado, né? E hoje essas pessoas perderam a esperança de novo de fazer uma viagem, né? De voltar a ter esse sonho de viajar com a família, porque o pobre realmente não está podendo fazer isso. E me preocupa muito a juventude. Então, os que ficaram jovens ou começando uma vida agora nos últimos 7, 8 anos, só viram crise, crescimento da criminalidade e o pior, né? Aqui, outro dia fui no mercado conversar ali no ponto central e o rapaz falava para mim, olha, o pessoal está comprando mala para ir embora do Acre. Então, um monte de gente indo para João Pessoa, outros indo para Santa Catarina, para Florianópolis. Eu fico triste com isso, porque eu tenho muito amor pelo Acre. Eu quero, e as pessoas estão indo embora do Acre por falta de opção aqui. Eu quero que o resto dos brasileiros venham para o Acre por opção. Entendeu? Uma coisa é um acreano trabalhar, chefe de família, e passear no Nordeste. Outra coisa é juntar o que tem, ou o pouco que tem, e ir embora para tentar uma melhor sorte em outro lugar. Então, lamentavelmente, nós estamos vendo essa situação. E é esse tipo de situação que me motiva a estar aceitando ter uma pré-candidatura ao Senado. Porque eu sei que eu posso ajudar. Eu quero ajudar. Né? Se o presidente Lula for o presidente, for ganhar a eleição daqui a 3 meses, eu sei que ele quer socorrer os mais pobres, falo com ele quer gerar emprego, cuidar da juventude, fortalecer a cultura, de novo, o esporte, construir casas. Eu estou nessa. Então, eu tenho esperança. E durante a campanha, quando for possível, tiver os programas eleitorais, meu desejo é passar essa confiança, essa esperança que eu tenho para as pessoas, para a gente acreditar de fato em dias melhores. Mas, por enquanto, eu tenho que... É triste, eu estou andando, a gente chora de ver a situação de penúria e de sofrimento de algumas mães, principalmente mães, para cuidar dos filhos. Outro dia eu estava na Cidade do Povo, não tem como você não se emocionar de ver o sofrimento de uma mãe sem dinheiro, sem marido, sem emprego, para sustentar 3 crianças. Então, eu não quero esse Acre, eu não quero esse Brasil, eu quero as coisas dando certo, as coisas andando para frente. Esperança foi o tema de uma live, né, que o senhor fez aí no final do ano passado com os amigos, né, da boa política. Esperança. Palavra de ordem. A gente tem que voltar a prosperar. Não é possível que fale tanto das famílias, não faz uma casa. Eu tenho 2 filhas, elas casaram, a segunda filha casou agora, teve que esperar 1 ano por causa da pandemia, né? E os filhos das outras famílias também estão querendo começar suas famílias, mas sem trabalho. O Acre está praticamente sem obras, sabe? Nada. Antigamente era um canteiro de obras, tinha gente que... Eu tive que trazer gente de Rondônia, do Mato Grosso, de Goiânia, de Brasília, de Curitiba, para vir trabalhar aqui no final do meu governo, porque estava todo mundo empregado e tinha muita obra acontecendo. Foi tão bacana. Naquela época, a gente tinha orgulho de ser acreano. Eu botei essas bandeiras do Acre no alto, a gente cantava o hino. Agora ver os irmãos da gente indo embora,
procurar uma melhor sorte em outro lugar, é de cortar o coração. Foi no Mas seu governo, inclusive, que muitos acreanos, os pequenininhos, né, os estudantes, que o tema dizia assim, olha, tu é seringueiro, servia para caçoar um outro. O seu governo se acabou. Passou-se a se ter orgulho dessa mesmo. origem, dessa trajetória. Os povos indígenas, né, tinham orgulho de ser indígena, a gente fez os festivais de cultura indígena aqui em Rio Branco, todo mundo falou, mas que bacana, esses índios, coisa... Então, nós valorizamos o nosso passado. O turismo começou a... Porque se a gente não valoriza o passado, a gente não é merecedor nem do presente e não vai ter futuro. E nesse momento, eu acho que o Brasil precisa de um choque de união, um choque de esperança, um choque de reunir pessoas para a gente, chacoalhar tudo, mas assim, todo mundo junto e fazer acontecer de novo. Volto a repetir, vai que o presidente Lula ganha a presidência, como as pesquisas hoje eu aponto ele como primeiro colocado, serei eu que poderei dar uma ajuda. E se acontecer isso, eu vou ajudar mesmo, independente de qualquer coisa, as prefeituras, só que não com essa coisa de emenda para cá, emenda para ali, nos outdoors, dinheiro de outdoor, mas fazer as coisas acontecerem. E sem discriminar por conta de partido, mas obviamente chegando a dizer, bem, qual é o plano? Vai ter apoio para a cultura, vai respeitar os povos indígenas, vai respeitar o meio ambiente, vai apoiar o agricultor, vai gerar emprego, vai fazer obras, vai cuidar das cidades. Eu tenho essa minha vivência, minha experiência, e eu tenho esperança de colocá-la mais uma vez a serviço do Acre do Brasil. Vamos ver. Agora eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer. Muita coisa pode ter dado errado, mas muita coisa deu certo. Verdade. E a gente vê que tantos anos se passaram do seu governo e a gente percebe assim, um esforço muito grande dos governantes atuais de apagarem essa história e qualquer vestígio de obras fundamentais e estruturais que foram realizadas no seu governo. Pois é, eu acho isso um grande erro. Você que assume um governo tem que cuidar daquilo que foi feito, porque é dinheiro público, e fazer mais. É assim que você conquista a população. Quando eu vejo lá a via Chico Mendes sendo destruída, por que não faz mais ciclovias? Nós fizemos 60 quilômetros de ciclovia. Aquela via Chico Mendes, que agora estão quebrando, vão pintar de azul, lambuzar lá, não sei o quê. Isso não está certo. Por quê? Quando nós fizemos aquela via, eu contava a quantidade de bicicleta que passava. Morriam 14 pessoas por ano ali, em média, atropeladas por andar a pé sem calçada ou por andar de bicicleta sem ciclovia. Quando a gente construiu, botou aqueles canteiros, botamos flores, iluminada, com árvores, e reduzimos a velocidade, foi para zero as mortes. E aqueles canteiros não são à toa, né? Não, ele ali é para... Muito carro bate ali, entendeu? Então, em vez de consertar e plantar de novo as flores, né, a gente botou a bandeira lá no alto, podia estar fazendo ciclovia ali da corrente até a Vila Acre, a Vila da Amizade, que também tem um monte de bicicleta indo e vindo, dividindo espaço com os carros. Eu acho que isso é o certo. Então, e não querer descaracterizar o que o outro fez, porque aquilo é patrimônio público e ninguém tem o direito de botar a cor partidária nas coisas. Seja quem for, não tem o direito. Eu, por exemplo, espero que o Ministério Público possa agir, dizendo, olha, quem ganha, quem assume, governo ou prefeitura, cuida do que tem e faz o que precisa ser feito mais. Era isso. Eu, se tiver mandato e tiver aí nessa coisa de ajudar o Acre, eu vou chegar e vou dizer, peraí, cara, para de jogar dinheiro fora, de gastar dinheiro com tinta. Nós não elegemos pintor, nós elegemos prefeito, nós elegemos governo. Essas coisas têm que ficar bem claras para a população. E foi assim que deu certo. Eu saí da prefeitura com popularidade lá em cima. Saí do governo com 87 de ótimo e bom, porque a gente trabalhava. Mas eu tenho fé que, sei lá, em algum momento vai cair a ficha, vai cair a consciência nesse pessoal, e eles vão ver que precisam trabalhar, acertar a mão, para poder melhorar a vida de todos nós que somos moradores de Rio Branco, somos moradores do Acre. Bom, eu tenho um assunto aqui para a gente conversar aqui muito tempo. Mas o tempo é nosso aniversário, né? O tempo hoje é nosso aniversário, mas assim, muito bom conversar com o senhor, ter a sua presença aqui, a sua participação em 2 Dedos de Prosa. Estou muito feliz. E pré-candidato, então, ao Senado, confirmado. Isso aí, Jacira. Então, Jacira, obrigado, foi bom te reencontrar. Esse 2 Dedos de Prosa me lembra o Binho. Foi também um grande governador, foi meu vice-governador, secretário de Educação na prefeitura e no governo, e ela trabalhava também com o Binho. Então, o Binho adora... começou lá. O Binho adora essas coisas, ele e o Aníbal, né, de 2 Dedos de Prosa. Mas aqui foi mais que 2 dedos, agradeço muito.
por vocês terem me dado essa oportunidade de conversar com o povo acriano, com o povo aqui de Rio Branco. Obrigado, Jacira. Muito obrigada, viu? Bom, eu conversei então com ele, Jorge Viana, pré-candidato ao Senado da República. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista, com mais informações no Dois Dedos de Prosa de hoje. Dois Dedos de Prosa. Dois Dedos de Prosa. Agora estamos de volta com Dois Dedos de Prosa, com a minha segunda entrevista de hoje. Eu converso com o vereador, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Eu converso com Adailton Cruz. Adailton Cruz, seja bem-vindo ao programa Dois Dedos de Prosa. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso trabalho e também dos nossos sonhos por uma Rio Branco, um Acre melhor e trazendo para a população o que a gente almeja enquanto representante público para ajudar um pouco os acrianos e os riobranquenses. É um prazer mesmo estar aqui. Adailton, conta pra gente como é que está sendo assim, o seu trabalho lá na Câmara Municipal. Tem muitas, tem muitas brigas, né? Tem desafios muito grandes. E eu, como marinheiro de primeira viagem, nunca fui político, na verdade, primeiro mandato, e graças a Deus conseguimos, estamos tentando contribuir muito com a população de Rio Branco, principalmente em temas muito graves e sérios, como é o caso da saúde. Rio Branco precisa melhorar muito com relação à oferta de serviços de saúde. Até pouco tempo nós estávamos com um problema grave de falta de medicamento, tivemos aí todo o processo de pandemia em 2021, tivemos a necessidade, inclusive, de pedir para o Executivo que ampliasse os horários de atendimento, apresentamos alguns projetos na área de saúde que eu considero fundamental, que nem o projeto da farmácia pública 24 horas, para que Rio Branco tenha farmácia pública de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, para que a população tenha onde pegar o remédio. Foi um dos projetos que nós apresentamos. E também outros temas bem sensíveis que a gente precisa avançar em Rio Branco. Além da parte de saneamento básico, de infraestrutura, de rua, de iluminação, a questão também do nosso transporte público, que está sendo um grande desafio. Manter os ônibus funcionando, manter o acesso à população a ônibus de qualidade para fazer o seu devido acesso e a sua mobilidade. E ainda hoje é um problema grave que nós até pouco tempo estávamos debatendo e vai ainda ser debatido porque não foi resolvido e precisa ser resolvido. Então são ações e momentos que a gente está vivendo enquanto vereador e enquanto representante da nossa população que, além de ser gratificante, eu estou procurando principalmente fazer a nossa parte e nunca ser omisso. Sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, procuro visitar regularmente os bairros, reunir com os moradores, ouvir, acompanhar de perto. Apresentei aí já, nesse um ano e pouco, apresentei quase que 200 projetos de leis, indicações. Muitos já foram aprovados, outros foram vetados, mas nunca fomos omissos. Estamos fazendo a nossa parte. Agora, me fala uma coisa, vereador. Você tocou nessa questão do transporte público, que realmente é um problema muito grave. Mas, assim, onde é que está o calcanhar de Aquiles? É a questão do custo dos combustíveis, porque a gente sabe que a nossa região é um dos lugares do país onde o combustível é ainda mais caro, né? Está nas ruas, nas vias, que não oferece condições de transporte para esses veículos e eles acabam se danificando mais
de forma mais rápida, causando também algum prejuízo para essas empresas, ou se realmente está nesse acréscimo, nessa correção do valor da passagem. Onde é que está esse problema mesmo? O sistema de transporte público de Rio Branco ele tem problemas graves, você acabou de citar, a própria malha viária de Rio Branco é muito ruim, isso traz grande desgaste para os próprios veículos em geral, inclusive de ônibus, mas um dos problemas sérios que Rio Branco tem com relação ao transporte público é a modalidade de contrato entre as empresas e a própria RB Trans. Nós temos aí um sistema que existe desde 2004, onde as empresas vinham para cá, não teve esse advento da pandemia e tinham bastante fluxo de roleta. Nós tínhamos antes da pandemia, por exemplo, quase que 2 milhões de pessoas que passavam por mês na roleta. Com a pandemia caiu de 2 milhões para 300 mil pessoas. Para começar pelos alunos, né? Exatamente. Então caiu drasticamente a arrecadação e essas empresas começaram a ter dificuldade, inclusive, para manter a frota e para pagar os trabalhadores. E a modalidade de pagamento de contrato que se tem até hoje é de acordo com o que gira, com o que passa na roleta. E isso hoje está comprovado que tem realmente esse déficit. E é por isso que as empresas vão embora. Qual é a empresa que vem para cá para perder recurso? Nenhum empresário vai trazer seus veículos para cá para perder. Eles vêm para ter lucro. É óbvio que o bem público tem que ser preservado e o transporte público é um direito e uma obrigação constitucional. Então tem que se mudar essa modalidade, a atual gestão demorou muito para trabalhar isso, está sendo mudado, mas está tendo muita dificuldade porque os contratos antigos estavam ainda em vigor e agora que estão caducando. Então a partir de agora é que a atual gestão vai poder licitar para ter uma nova modalidade, ao invés de ser de acordo com o fluxo de pessoas na roleta para gerar receita, vai ser de acordo com o quilômetro rodado. Quer dizer, a empresa vai fazer o contrato, as que ganharem, mas vão receber pelo que elas rodarem, pelo transporte que fizerem. Se transportou 1.000 quilômetros, recebe os 1.000. Se transportou 500, recebe o 500. Vai receber por produção. É o mais viável porque traz mais segurança. Então essa mudança é importante. Mas outro problema sério é a questão também do aumento aí exagerado, tanto do combustível quanto da inflação, que isso traz um desequilíbrio. Essa empresa, por exemplo, que está agora mantendo o sistema de transporte público em Rio Branco, quando ela chegou aqui, o preço do diesel era R$ 5,30, agora está R$ 7,80, quase R$ 8,00, com o valor da tarifa sendo o mesmo, R$ 3,50. E o número de passageiros não aumentou, pelo contrário, às vezes diminui, né? Então existe gradualmente esse déficit. Eu não estou aqui para defender a empresa, nem estou aqui para fazer isso, mas nós temos que achar o meio termo para garantir o ônibus na porta daquele que precisa. Nós tínhamos, antes da pandemia, 160 ônibus circulando por dia em Rio Branco. Com o ápice da pandemia, isso caiu para 40 ônibus, quer dizer, praticamente não tinha mais transporte público. Hoje, nós estamos numa média de 90 ônibus circulando. Nós estamos um pouco a mais do que a gente considera, a mais da metade do que a gente considera aceitável. Então, nós precisamos avançar e avançar muito. Só que não foi feito ainda as licitações por parte da prefeitura para que se tenham as empresas aqui de forma estabilizada, a longo prazo, e a partir daí estabilizar o sistema. No momento agora são as medidas emergenciais. É trabalhar aí a questão da redução mesmo da tarifa, porque eu não voto aumento de tarifa, e alguma forma de compensação até que se resolva essa situação das licitações. Agora, vereador, teve algumas linhas, inclusive, que acabaram, né, com algumas linhas. Como é que acaba assim com as linhas e as pessoas, como é que faz? Porque eram linhas institucionais que, né, já haviam sido criadas, foi feito um estudo para poder criar essa linha de transporte, de repente se acaba com essas linhas. Exatamente, o que você acabou de citar é uma prova clara do desrespeito à necessidade da população de Rio Branco. Existem linhas como, por exemplo, a linha da Transacriana, do Quixadá, da Baixa Verde, do Ramal da Castanheira, que são linhas que o ônibus tem que estar lá regularmente. Quando a coisa aperta, a primeira coisa que a empresa faz é retirar o ônibus. Porque são as linhas que não dão lucro, né? Exatamente, não dão lucro, é mais distante, gasta mais combustível, retirou, e quem está lá, se quiser ir trabalhar, vai ter que arrumar outro meio, fica penalizado. E o que também me chama muito a atenção é a falta de atuação dos órgãos de controle em todos esses pontos de desrespeito às cláusulas contratuais. É obrigatório manter a oferta de linha de ônibus e se retiram, e não houve intervenção do Ministério Público, não houve intervenção direta das câmaras de compensação. E outro ponto grave é com relação ao próprio trabalhador do transporte público, que muitos estão com seus encargos atrasados, salários atrasados, e
parece-me que não há uma ação direta para que as empresas cumpram isso. Então isso tem que ser mudado. Eu estou inclusive trabalhando um projeto de lei para ser apresentado, aonde qualquer tipo de modalidade de contratação, inclusive transporte público, eles serão obrigados a apresentar o comprovante de regularidade e pagar antecipadamente esses encargos. Nós estamos trabalhando nisso e vamos apresentar mais adiante na Câmara de Rio Branco para que não ocorra essa penalidade com o trabalhador. Bom, o vereador Adailson, ele está aqui defendendo o usuário do transporte coletivo, né, defendendo os direitos, né, de quem é consumidor desse serviço aqui em Rio Branco. Mas, vereador, o senhor é pré-candidato a deputado estadual. Como é que o senhor pretende contribuir mais, né, com o cidadão não só mais riobranquense, no caso, o cidadão acreano? Nessa nossa luta agora na pré-campanha para a Assembleia Legislativa, ela é um desejo da massa trabalhadora, em especial da saúde. Nós estamos aí com 9 entidades que têm esse interesse da gente chegar até a Assembleia Legislativa para trabalhar de fato maior investimento, apoio e voz no sentido de apoio à área de saúde, que é a área onde nós atuamos. A nossa saúde precisa melhorar e melhorar muito. Os acreanos estão morrendo por falta de leite, por falta de TFD, de medicamento, de oportunidade e de profissionais para assistir, e parece que está tudo normal. E nós precisamos mudar isso. Além disso, a classe trabalhadora da área da saúde, que foi uma das mais exigidas em toda a pandemia, é a menos valorizada e mais mal paga de todos os setores do Estado. E é nesse principal foco que a gente precisa atuar. E é nesse sentido que nós estamos aceitando esse desafio, mas também buscando a melhoria para assistir a população. Para você ter uma ideia, o Acre tem apenas 1.200 leitos para atender 1 milhão de habitantes. A Organização Mundial de Saúde recomenda que nós devemos ter, no mínimo, 3 leitos para cada 1.000 habitantes. Nós temos 1,2. A gente não tem nem a metade do mínimo necessário para atender. É por isso que a população morre, porque não tem onde ser atendida. A gente precisa investir, precisa ampliar, construir, contratar, para ter uma saúde que dê segurança para mim, para todos nós, porque senão você e eu poderemos ser a próxima vítima. Esse é um dos principais desafios, não é o principal. Tem outros pontos que a gente precisa trabalhar muito no Acre como um todo, inclusive a geração de emprego e renda. Tá certo. Bom, eu conversei então nesse segundo bloco, no 2 Dedos de Prosa. A gente tem assunto aqui para conversar muito mais, Adailson. Não fique com raiva, viu? Não fique chateado não, porque a gente vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. Mas ele já aceitou esse desafio, é pré-candidato pelo PSB a ser deputado estadual e atualmente é vereador pela Câmara de Vereadores de Rio Branco. E está aí falando das suas defesas, das suas batalhas, né, no dia a dia na Câmara de Vereadores, defendendo os direitos da classe de trabalhadores na área de saúde e também das pessoas que principalmente usam, né, e precisam do transporte coletivo em Rio Branco. Ótimo, eu só tenho a agradecer a oportunidade e dizer a cada riobranquense, a cada acreano, que o nosso maior compromisso é fazer uma política séria e comprometida com quem realmente precisa. A gente precisa ter atitude, precisa dar o exemplo, precisa mudar. Posso não resolver os problemas do Acre, mas a gente tem que ter uma atitude diferente. Obrigado. Bom, esse foi o nosso 2 Dedos de Prosa de hoje. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com muito mais para você. Até lá. 2 Dedos de Prosa.